Olá, gente boa de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Muito bom dia para você. Obrigado por estar aí, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje, dia 7 de novembro de 2023, terça-feira, nós teremos a oportunidade de conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Quando a gente estuda sociologia da religião, a gente vê alguns comportamentos religiosos e algumas coisas são recorrentes em todas as religiões. Uma coisa que é recorrente é uma certa necessidade de purificação espiritual, onde se acredita que a divindade adorada, seja ela o Senhor ou outras divindades que são adoradas, elas precisam que o adorador esteja limpo, purificado para chegar diante dele. Inclusive isso nas sociedades antigas acontecia inclusive com relação aos reis, aos líderes religiosos. As pessoas que eram líderes religiosos, por exemplo, inclusive no tempo de Jesus era assim, elas não podiam ter contato com pessoas que eram consideradas impuras, né? Os reis, por exemplo, não podiam receber nos seus palácios, ou não queriam receber nos seus palácios, diante de si, pessoas que eram consideradas impuras. Então, a ideia do puro e do impuro sempre foi uma coisa recorrente na história da humanidade, né? Dentro da teologia judaica, dentro da teologia na qual Jesus nasceu, tinha explicitamente essa teologia do puro e do impuro, porque considerava-se que uma pessoa pura podia se aproximar de Deus e uma pessoa impura não. E a pureza acontecia através de um esforço humano para tentar limpar o seu espírito para chegar diante de Deus. Mas vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso, porque o escritor aos Hebreus ele vai falar que todo o nosso esforço para a limpeza espiritual ele é um tanto quanto limitado. Ele não consegue fazer, nós não, por mais que a gente se esforce, aquela santidade que a gente gostaria de alcançar, por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar. O escritor aos Hebreus fala isso. Olha o que ele diz aqui no capítulo 9, versículos 13 e 14. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, ou pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Então ele diz aqui, ó, aqueles sacrifícios de animais que se faziam, ele fala assim, se vocês acreditam que realmente os sacrifícios de animais têm poder para purificar o espírito de vocês, aquela parte mais íntima do ser humano, quanto mais o sacrifício de Cristo. E vamos ver o que João vai falar. 1 João 1,9 diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. Nos purificar de toda a imundícia. Então, a santificação no processo assim, de purificação do espírito humano, ela é limitada no que diz respeito ao esforço humano. Quer dizer, todo o esforço que a gente faz não consegue atingir isso. Por quê? Porque a nossa natureza está assim, ó, contaminada. A nossa constituição está contaminada pela presença do pecado. E quem acaba com o pecado na nossa vida, quem acaba com essa força do pecado na nossa vida, é só o sangue de Jesus. Entende? Vou usar aqui um exemplo que eu já usei em outros momentos, mas é necessário. É como se você fizesse assim, é como se você fosse no mercado comprar alguma coisa e seu cartão não tivesse limite. Quer dizer, ou melhor, não tivesse limite assim, no sentido de ele não tivesse poder mais de compra. Você estourou o limite do cartão. E aí você ia precisar de uma pessoa que tivesse um limite maior. E essa pessoa com um limite maior, com cartão com limite maior, ela vai te ajudando para você comprar aquilo que você precisa comprar. E à medida que a água limpa vai caindo sobre a água suja, a suja vai saindo. Então o processo de santificação, ele se dá dessa maneira. À medida em que o nosso esforço é limitado para fazer essa purificação na nossa vida espiritual. Mas o esforço de Jesus, que é ilimitado, ele consegue fazer essa limpeza. Por isso que o escritor do texto lá de Efésios 5, né, vai dizer assim, ó, buscai, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? E aí, como que ele fala para encher do Espírito? Com exercícios espirituais. À medida que eu vou enchendo a minha vida da palavra, vou participando dos cultos, tentando me aprimorar na vida cristã, no andamento cristão, eu vou permitindo que o Espírito Santo vá trabalhando cada vez mais, vai derramando cada vez mais e as minhas impurezas vão saindo. É um trabalho do Espírito Santo. Quando o texto de Hebreus vai falar assim, buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, essa santificação é um produto do Espírito Santo. Agora,
existe uma parcela nossa. Limpar o espírito eu não posso, porque a minha constituição está contaminada pelo pecado. Isso ficou claro. Então, essa parte é Deus que resolve na pessoa do Espírito Santo através do trabalho do Espírito Santo, quando eu entrego meu coração para Jesus. Os textos de João que nós lemos aqui vai dizer que ele nos purifica. Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, essa parte espiritual profunda, só Jesus pode resolver. Mas existem resíduos na minha mente, na minha alma, na minha psique, que está no campo das emoções, do sentimento, da razão, que é um trabalho meu. É a parte que me cabe. Quando a gente faz algum tipo de suco em casa, determinado tipo de suco, a gente tem que usar isso aqui, ó, uma peneira. A peneira, vamos supor, se você fizer um suco de abacaxi, aí você tem que peneirar. Aqueles resíduos do suco de abacaxi, depois que você bate no liquidificador, ele não é interessante para digestão. Então você tem que peneirar. Quando você faz um suco verde, né, de couve com limão, ou couve com laranja, você tem que peneirar, né? Aquele restolho não cabe. Quando você faz um café, você vai coar, né? Você tem que coar o café. E toda aquela borra que fica, aquele restolho que fica, se você deixar ele na pia ali o dia inteiro, o que vai acontecer com a sua cozinha? Vai encher de mosquito. Na verdade, você precisa peneirar, mas jogar fora, colocar na sacola, amarrar e tirar de dentro da sua casa. Porque aquele restolho ali, que é orgânico, ele vai atrair mosquitos, vai atrair barata, vai atrair uma série de bicho peçonhento dentro da sua casa, de bicho que se alimenta dessas coisas. Então, a parte espiritual Jesus faz, nos purificar do pecado, daquela força primeira do pecado, que Jesus falou assim, ó, do coração do homem procede os maus desígnios. E ele fala, o que sai do homem é que contamina, não aquilo que entra. Porque o que sai procede do coração do homem, que está contaminado pelo pecado. Então essa parte profunda, espiritual, Jesus faz. Mas o resíduo, aquela parte emocional, psicológica, a mente, a alma, o ser, o inteligir, o agir, o interagir, essa parte quem tem que limpar sou eu. Jesus tirou o lixo. Aí está aqui o lixo. Agora eu tenho que jogar esse lixo fora. Porque senão vai juntar mosca. Né? Vai juntar mosca, vai juntar mosquito. O que são moscas e são mosquito? Muitas vezes você está irritado e não sabe por quê. Muitas vezes você está tristonho, bate aquela tristeza momentânea, você não sabe por quê. Muitas vezes você está dando crise de ansiedade, você percebe que a sua mão está suando, o coração está palpitando mais forte, você está sem lugar, com falta de ar, você está com essa crise de ansiedade, você não sabe por quê. Porque há um desajuste aí dentro. Existem espíritos malignos, existem espíritos peçonhentos, espíritos como se fossem moscas, né? Que estão se alimentando disso e estão trazendo confusão à sua mente. Isso atrapalha a sua comunhão com Deus, atrapalha a sua comunhão com as pessoas. Repara para você ver, quando você tem uma discussão com alguém, você tem uma desavença de entendimentos com uma pessoa, seja na igreja, em casa, no trabalho, qualquer lugar. Você percebe como é que você fica desajustado? Sua cabeça não fica legal, você fica sem lugar, fica com uma ansiedade, você não fica legal, você não trabalha bem, você não consegue estudar bem. Aí quando você vai lá e se reconcilia com essa pessoa, pronto, você sente uma paz, fala que não é verdade, fala que isso não já aconteceu contigo. Você discutiu com seu cônjuge aí, você foi trabalhar, você não consegue trabalhar, você fica doido para chegar em casa para resolver esse probleminha logo, antes que... É porque as moscas estão ali. É porque o inimigo está se alimentando disso. E ele tira a sua paz, ele rouba a sua paciência, ele rouba o seu sono, rouba a sua vontade de se alimentar, tira o seu prazer pelas coisas da vida. Está se alimentando disso. Então joga fora, faz isso aqui, ó, joga dentro da lata do lixo, amarra o lixo e joga fora. Uma vez eu estava pregando uma mensagem sobre isso, sobre jogar o lixo no lixo, e uma pessoa ouvindo a mensagem, ao longo daquela semana ela tomou uma atitude. Aí depois me chamou e falou assim, pastor, eu quero te falar que aquela mensagem que o senhor pregou falou muito ao meu coração. Porque eu tinha uma pendência com uma pessoa que durava mais de 40 anos. E eu tomei coragem de receber essa palavra e aplicar essa palavra na minha vida. Eu fui atrás da pessoa, pedi reconciliação, para zerar o cronômetro, parar tudo. E aí a gente se abraçou, a gente orou, a gente resolveu aquela pendenga toda e hoje meu coração está em paz. Jogou o lixo fora. 40 anos sofrendo, muitas vezes pode dar um câncer, né? O corpo sofre essas coisas. A alma está doente, o corpo sofre, você tem que jogar fora. Tem coisas que você vai precisar queimar, né? Tem fotos que você vai precisar queimar, vai precisar deletar, tem pessoas que você vai precisar deletar da sua rede social, né? Tem pessoas com as quais não convém, de repente, você conversar tanto mais. Não é inimigo, você foi lá, resolveu, mas fica longe. Sabe? Para você limpar a sua alma, porque essa é a parte que lhe cabe.
A parte espiritual e mais profunda Jesus já fez. Se você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, então você está salvo em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você precisa acreditar nisso. Não depende da sua santificação. Você precisa, eu e você, precisamos sim nos depurar, né? Lembra do suco? Eu e você precisamos sim nos livrar de coisas que atrapalham o processo da santificação. Eu tenho que procurar ser o mais justo possível, o mais próximo da palavra possível, o mais próximo de Jesus possível. Mas não é esse esforço meu que está me dando salvação, não. Foi Jesus. Esse esforço que eu estou fazendo é uma limpeza da alma, da consciência, da psique, né? da parte animal. Eu preciso trabalhar nesse sentido para que eu possa ter uma vida tranquila. Porque às vezes eu vou ter uma vida sem paz e eu vou querer falar que o diabo está furioso contra mim. Na verdade, esse diabo pode muito bem ser uma atitude que está faltando da minha parte ou da sua parte para resolver. Entende? Isso é fácil? Claro que não, mas é necessário para a sua saúde mental, para a sua saúde espiritual, né? Para a sua saúde física. É necessário, está tudo interligado. Está tudo interligado. Se você tiver com a alma doente, o seu corpo sofre. O Salmo, eu li esse Salmo semana passada, esqueci agora qual que é o texto exato. Mas tem um salmo que Jesus vai falar assim, tem um salmo que o salmista Davi, ele vai falar assim, enquanto eu encobri meus pecados, era como se os meus ossos estivessem todos quebrados. Quando eu confessei meu pecado, a minha alma, o Senhor curou, meu corpo físico foi curado. Então, deixa Deus curar seu corpo físico, limpando a sua alma. Né? Vá até Jesus, aceite Jesus como seu salvador pessoal, para que o seu espírito seja purificado, como aconteceu com o caso da água aqui, e depois viaja para dentro de você mesmo e veja as coisas que você precisa jogando fora. O que você precisa deletar, queimar. Eu já ajudei pessoas, já ajudei pessoas a se livrarem de resquícios do passado que estava atrapalhando o seu presente e ia comprometer o seu futuro. Então, já ajudei pessoas a queimar coisas, já ajudei pessoas a fazer quebra de juramento, quebra de voto que foi feito lá atrás. Já ajudei pessoas a chegarem a alcançarem um nível um pouco mais alto de espiritualidade nesse sentido, sabe? Porque isso é muito sério. Isso é muito. Você está achando que sério é ganhar dinheiro, talvez você está achando que é sério ter um bom trabalho, tudo isso é sério. Mas o mais sério é cuidar da sua integralidade, da sua natureza, daquilo que você é enquanto ser humano. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nos ajude a prestar atenção nessas coisas, na profundidade delas, porque muitas vezes, ó Deus, nós coamos mosquito, mas engolimos camelo. Muitas vezes nós trabalhamos no sentido de querer ter uma vida espiritual aparentemente boa, mas a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma está envenenada, está suja, cheia de mosquito. Nos ajuda, Deus, a fazer uma coisa e a outra também, para a glória do Teu nome. Nos ajuda a chegarmos ao Senhor e permitir que Teu Espírito Santo faça todo o resto. Nos ajude, Deus, a queimar tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, tá? Irmã Ana Maria, Leandro, irmão Zé Antônio, meu sogro, né? Minha esposa Renata e todo mundo que está por aí. Deus abençoe poderosamente.